Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emily Johnson caminhava lentamente pela espaçosa sala de estar da casa de sua sogra, Margaret Wilson. A luz cinzenta da tarde que se filtrava pelas grandes janelas parecia acentuar o vazio e o silêncio pesado da casa. Tudo estava estranhamente parado, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Ela estava sozinha, e a solidão parecia mais pesada do que nunca. Margaret acabará de falecer, e Emily ficou com uma mistura confusa de sentimentos. Ela se lembrava das discussões, dos silêncios pesados, dos momentos em que se sentia incompreendida ou julgada. Mas também se lembrava dos raros momentos em que a gentileza de Margaret rompia a casca de uma mulher que ela muito acreditava ser fria e distante. Essas memórias eram frágeis, quase irreais, e ainda assim estranhamente preciosas naquele momento de perda. No meio da sala de estar, sobre a mesa de mogno, estava um envelope cuidadosamente colocado, endereçado a Emily. Suas mãos tremiam ao abri-lo. A carta dentro não era longa, mas cada palavra parecia carregada de peso e significado. Margaret havia escolhido suas frases cuidadosamente, revelando pensamentos, arrependimentos, segredos e uma mensagem que Emily jamais imaginou que receberia. Enquanto lia, Emily sentiu o coração apertar e os olhos marejarem. As palavras revelaram um lado de Margaret que ela desconhecia. Uma mulher capaz de profunda ternura, sacrifício silencioso e um amor que nunca expressara abertamente. Emily compreendeu de repente que toda a sua percepção da sogra era incompleta, talvez até falsa. Esta carta não era apenas uma despedida. Era um convite para compreender, perdoar e reconstruir os laços familiares que Emily considerava irreparáveis. Ela percebeu que certos segredos, certas emoções e certos gestos de amor estavam escondidos até aquele exato momento, aguardando o momento exato para serem revelados. E ao fechar delicadamente o envelope, uma nova certeza lhe ocorreu: sua vida havia mudado drasticamente. A morte de Margaret marcou não apenas o fim, mas o início de uma jornada em direção à verdade, à reconciliação e à redescoberta da família. Emily sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não estava mais sozinha naquele vazio. A carta de Margaret havia se tornado uma luz na escuridão de sua solidão. Emily Johnson permaneceu imóvel na sala de estar por um longo tempo após fechar a carta de Margaret. O calor do sol poente não trazia conforto algum, tudo parecia gelado. Ela afundou no velho sofá com as mãos trêmulas ainda segurando o envelope. As lembranças começaram a vir à tona, imbuídas de uma amargura doce e dolorosa. Ela se lembrou do primeiro dia em que conheceu Margaret. Emily tinha apenas 22 anos, ainda cheia de ingenuidade e sonhos. Margaret, por outro lado, era imponente em sua postura e rígida em suas palavras. Cada encontro com ela parecia um teste, cada comentário, um julgamento. Emily se lembrava do medo que sentia de nunca estar à altura. As refeições em família eram repletas de tensão silenciosa, vozes alteradas e olhares de reprovação. No entanto, através desse véu de dureza, houve momentos de luz. Emily se lembrou da vez em que sofreu um pequeno acidente de carro e Margaret passou a noite ao seu lado, cuidando dela com uma preocupação silenciosa, mas tangível. Ou da vez no Natal em que Margaret lhe dera um antigo colar de família, símbolo de um vínculo que Emily nunca compreenderá completamente na época. Essas memórias, soterradas por ressentimento e incompreensão, de repente ganharam uma nova dimensão. A carta que agora segurava parecia lançar uma luz diferente sobre essas memórias. As palavras de Margaret revelavam uma mulher que sempre quis proteger a família, que escondeu suas emoções atrás de fachadas rígidas e que esperou o momento preciso para revelar suas verdades. Emily sentiu uma estranha mistura de culpa e gratidão invadi-la. Ela julgara rápido demais e interpretara silêncios e reprovações como indiferença, quando na verdade eram medo, orgulho e amor mal expresso. Ela se levantou e foi até a lareira. As fotos de família estavam lá, congeladas no tempo. Margaret sorria em cada uma delas, mas Emily via algo mais profundo agora: a complexidade de uma mulher capaz de amar e ao mesmo tempo impor seus limites. Emily passou os dedos pela moldura de sua própria foto de casamento, lembrando-se das tensões silenciosas, dos conselhos mal interpretados e das repreensões que receberá. De repente, tudo pareceu mais claro. O tempo passou sem que ela percebesse. Cada lembrança, cada momento de ressentimento ou ternura, assumia um novo significado. Emily entendeu que a carta de Margaret não era apenas uma mensagem, mas um guia para aprender a olhar para a família novamente com outros olhos. Os fantasmas do passado não estavam mais lá para assombrá-la,
mas para lhe mostrar o caminho para a compreensão e o perdão. Naquela noite, Emily sentou-se à mesa da sala, enrolada num cobertor, e releu a carta. Sentia que algo havia acabado de começar, uma aventura emocional e familiar cujo alcance ela ainda desconhecia. Mas pela primeira vez em muito tempo sentiu um novo calor, o da reconciliação e da descoberta de uma verdade há muito oculta. Na manhã seguinte, Emily acordou com uma mistura de apreensão e curiosidade. A carta de Margaret continuava a ressoar em sua mente, e algo dentro dela lhe dizia que era apenas o começo de uma revelação maior. Ela decidiu cavar mais fundo na casa, na esperança de encontrar mais vestígios da mulher que conhecera, e talvez descobrir verdades ainda mais profundas. No escritório de Margaret, um cômodo que Emily nunca havia explorado de fato, ela encontrou uma velha pasta de couro, empoeirada e meio escondida sob uma pilha de documentos. Seus dedos trêmulos levantaram a pasta. Dentro, ela descobriu um diário cuidadosamente guardado, com páginas repletas de uma caligrafia fina e caprichada. Com o coração disparado, ela abriu a primeira página. As palavras que leu a deixaram sem fôlego. Margaret relatou momentos íntimos de sua vida, dúvidas, arrependimentos, escolhas difíceis. Falou de amizades perdidas, conflitos que manteve em segredo, mas, acima de tudo, de um amor profundo e silencioso que nunca conseguirá expressar plenamente. Emily compreendeu então que a mulher rígida e fria que tantas vezes julgara tinha, na verdade, uma vida interior complexa e emocional, repleta de paixões e sacrifícios ocultos. À medida que as páginas viravam, Emily descobria detalhes sobre a infância de Margaret, suas ambições frustradas e acontecimentos familiares que Emily desconhecia. Cada linha revelava um lado de Margaret que ninguém na família conhecia. Havia trechos em que Margaret falava de seus medos, seus erros e até mesmo de seus momentos de dúvida sobre como estava administrando sua própria família. Essas confissões lhe conferiam uma dimensão frágil e humana que Emily jamais imaginara. Então, Emily se deparou com uma página que a abalou particularmente. Margaret contou como havia escondido um segredo de família para proteger alguém que amava profundamente. Um segredo que, se revelado cedo demais, poderia ter separado a família. Emily sentiu a respiração falhar. Tudo que ela havia percebido como rigidez ou frieza agora assumia um significado completamente diferente. Margaret nunca fora indiferente, sempre agira por cautela e amor, mesmo que isso significasse manter distância ou impor regras rígidas. Sentada no chão do escritório, Emily releu vários trechos do diário. Ela entendeu que cada repreensão, cada comentário frio, cada silêncio pesado tinham sido, na realidade, a maneira de Margaret proteger sua família de feridas invisíveis. E agora, graças a esta carta e a este diário, Emily via sua sogra sob uma luz completamente nova. Essa mistura de força e vulnerabilidade, de amor oculto e cautela, transformou completamente sua visão dos últimos anos. Pela primeira vez, Emily sentiu não apenas gratidão, mas também um profundo desejo de compreender a mulher por inteiro. Levantou-se com o diário agarrado ao corpo e sentiu uma nova determinação. Precisava explorar cada canto da vida de Margaret para desvendar todos os segredos e mensagens ocultas. Cada palavra, cada lembrança, cada confissão a ajudaria a reconstruir um quadro completo da mulher que ela amara, ou pelo menos pensava conhecer. E enquanto o sol da tarde iluminava fracamente o quarto, Emily sabia que sua busca estava apenas começando. O passado de Margaret era um labirinto de mistérios e emoções, e cada descoberta a levaria um passo mais perto da verdade sobre sua madrasta e sobre si mesma. Poucos dias depois de descobrir o diário de Margaret, Emily sentiu que era hora de entrar em contato com os filhos de sua madrasta, David e Lisa Wilson. Ela hesitou por um longo tempo antes de ligar, temendo confrontos e velhas repreensões. Finalmente descou o número de David, o irmão mais velho, cuja voz grave e distante a lembrava dos muitos silêncios e tensões que vivenciara em reuniões familiares. Emily, disse David com a voz contida. Imagino que você esteja ligando por causa da mãe. Emily sentiu o coração apertar. Sim, eu encontrei algo que a mamãe me deixou. Uma carta e um diário. Achei que você deveria saber. Após um longo silêncio, David concordou em encontrá-la, e eles combinaram de se encontrar com Lisa no café central da cidade. Quando chegou o dia, Emily chegou nervosa com seu diário cuidadosamente guardado na bolsa. David e Lisa já estavam lá, visivelmente tensos, cada um carregando o peso de memórias e ressentimentos acumulados. Os primeiros minutos foram constrangedores. Os olhares desconfiados e os silêncios pesados revelavam feridas abertas.
Mas Emily, com a cautela advinda de suas descobertas recentes, falou: li a carta da mamãe e o diário dela. Acho que ela queria que entendêssemos algumas coisas. Lisa franziu a testa com a voz trêmula. Entender o que, Emily? Depois de todo esse tempo. Eu nem sei se quero entender. David, por sua vez, permaneceu em silêncio, mas Emily sentiu seus punhos apertarem a caneca de café que segurava. Ela decidiu começar a ler alguns trechos selecionados do diário, trechos em que Margaret expressava seu amor silencioso por cada um deles, seu arrependimento por discussões passadas e os motivos pelos quais ela havia agido de forma tão rude em alguns momentos. Aos poucos, as paredes emocionais começaram a ruir. Lisa soltou um soluço silencioso, enquanto David fechava os olhos e balançava a cabeça, como se quisesse banir anos de ressentimento. Eu nunca imaginei que a mamãe sentisse tudo isso, sussurrou ele finalmente. Emily sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Os ressentimentos acumulados ao longo dos anos não eram fáceis de dissolver, mas pela primeira vez, ela viu a possibilidade de um diálogo sincero. Os segredos e emoções que Margaret havia revelado abriram uma porta para a compreensão mútua. À medida que a tarde avançava, elas conversaram longamente, confrontando suas feridas do passado e descobrindo a complexidade de Margaret. Cada anedota do diário tornou-se uma ponte entre elas, uma maneira de reconstruir conexões que cada uma pensava estarem perdidas para sempre. Emily compreendeu que a carta e o diário não eram apenas legados materiais, mas guias para reconstruir uma família fragmentada. Quando a reunião terminou, uma calma inesperada se instalou. Os ressentimentos ainda estavam lá, mas um novo respeito mútuo começava a emergir. Emily sentia que Margaret havia conseguido, mesmo após sua morte, unir sua família de uma forma que ninguém imaginaria ser possível. Ela saiu do café sentindo que havia dado o primeiro passo em direção a algo maior, a reconciliação e a verdade familiar. Depois de conhecer David e Lisa, Emily sentiu que precisava continuar explorando o passado de Margaret. A carta e o diário abriram uma janela para a alma de sua madrasta, mas Emily sentia que ainda havia verdades ocultas, segredos de família que ninguém ousara revelar. Certa tarde, enquanto vasculhava um velho baú de madeira no sótão, Emily encontrou um envelope grosso e amarelado com o nome de Margaret escrito à mão. Seu coração batia forte ao abri-lo. Dentro, vários documentos relatavam um acontecimento há muito esquecido. Margaret havia tomado decisões difíceis para proteger um membro da família de um escândalo que poderia ter destruído sua reputação e união. Emily leu atentamente. Tratava-se de um incidente ocorrido anos antes, envolvendo um erro grave cometido por uma prima próxima, que Margaret conseguirá encobrir sem informar o restante da família. Sua intenção não era mentir, mas proteger a honra e a segurança daqueles que amava. Cada palavra nos documentos revelava uma mulher ciente dos riscos, mas pronta para assumir a pesada responsabilidade de preservar a família. A mistura de cautela e coragem que emanava dos escritos impressionou Emily. Ela percebeu que as tensões e conflitos que vivenciara com Margaret não se deviam apenas à rigidez ou ao orgulho da sogra, mas também à complexidade das situações que ela tinha que administrar em segredo. Emily sentia uma profunda admiração, misturada a um sentimento de culpa por todas as vezes em que julgara Margaret sem conhecer as circunstâncias. Logo depois, Emily decidiu compartilhar essa descoberta com David e Lisa. A leitura desses documentos causou um intenso choque emocional. David, normalmente tão reservado, deixou escapar lágrimas silenciosas, enquanto Lisa permaneceu paralisada, incapaz de falar por vários minutos. Eu não sabia, Lisa finalmente sussurrou. Tudo o que pensávamos que sabíamos. Era apenas parte da história. Emily sentiu que algo novo havia nascido entre elas. Os segredos que haviam descoberto, longe de separá-las, estavam começando a criar laços de compreensão e respeito. Juntas, perceberam que Margaret sempre agira por amor e prudência, mesmo que isso significasse esconder verdades difíceis delas. No final do dia, Emily voltou ao sótão e olhou para as prateleiras empoeiradas repletas de lembranças. Percebeu que segredos de família não eram necessariamente feridas, mas provações através das quais o amor e a lealdade eram revelados. Margaret havia deixado um legado muito mais profundo do que ela imaginara, um guia para aprender a olhar para sua família com compaixão, compreensão e coragem. Naquela noite, Emily releu os documentos mais uma vez, com os pensamentos voltados para o futuro. Cada descoberta fortalecia sua determinação em continuar a busca pela verdade e reconstruir os laços familiares, um fragmento de cada vez. Ela sabia agora que a carta e o diário eram apenas o começo de um caminho que a levaria, junto com sua família,
Há uma reconciliação e compreensão que jamais imaginaram ser possível. Nos dias que se seguiram, Emily se viu sozinha com seus pensamentos, envolta pelo silêncio sinistro da casa vazia. A carta, o diário e os segredos que descobrira continuaram a ressoar em sua mente, mas agora que sabia a verdade sobre Margaret, um novo fardo se instalou. O peso do silêncio e de todos aqueles anos de mal-entendidos. Ela ficou sentada por longos períodos na sala de estar, observando a luz do sol filtrar-se pelas cortinas, projetando uma luz suave sobre os móveis. Cada canto da casa parecia guardar uma lembrança de Margaret. De fotos de família a pertences pessoais, tudo contava uma história que Emily havia ignorado por muito tempo. Ela se lembrou das repreensões, dos silêncios, das tensões e dos conflitos que marcaram seus anos com a sogra. Tudo agora assumia um novo significado, mas com essa compreensão veio uma mistura de tristeza, raiva reprimida e arrependimento. Emily compreendeu que o peso do silêncio não era só de Margaret, mas dela também. Ela passara anos julgando, protegendo-se e interpretando cada palavra e gesto através do seu próprio medo e ressentimento. Os segredos e emoções não ditos moldaram o relacionamento delas de maneiras complexas e dolorosas. E agora, confrontada com a verdade, ela tinha que encarar todas essas emoções acumuladas. Na tentativa de se libertar, Emily começou a escrever. Registrou seus pensamentos, suas memórias, seus arrependimentos e suas esperanças, tentando colocar em palavras o que permanecerá em silêncio por tanto tempo. Cada frase era um passo em direção à compreensão, cada palavra, uma maneira de se aproximar de Margaret e, paradoxalmente, de si mesma. Certa tarde, ao reler os trechos do diário de Margaret, Emily sentiu uma onda de raiva misturada com tristeza invadi-la. Por que tantos segredos? Sussurrou, com lágrimas nos olhos. Mas essa raiva rapidamente se transformou em uma forma silenciosa de gratidão. Margaret fizera aquilo para proteger sua família, não para machucar ninguém. Emily compreendeu que o silêncio fora uma arma e um escudo, e que agora cabia a ela transformar esse silêncio em compreensão e reconciliação. Com o passar dos dias, Emily se sentiu mais forte, mas também mais vulnerável. Ela entendeu que a carta e o diário não eram apenas revelações sobre Margaret, mas espelhos que refletiam suas próprias escolhas, seus arrependimentos e sua capacidade de perdoar. Cada descoberta a levou a refletir sobre sua vida, seus relacionamentos e como ela queria seguir em frente. Naquela noite, sentada perto da lareira, Emily respirou fundo. A solidão que inicialmente a sufocava começava a se transformar em um espaço de reflexão e renascimento. Ela sabia agora que o caminho para a reconciliação seria longo e difícil, mas que cada passo a aproximaria de uma verdade essencial: a família. Apesar de seus erros e segredos, permanecia um vínculo inquebrável. E ao fechar os olhos pela primeira vez em dias, Emily sentiu uma estranha paz interior. A carta e os segredos de Margaret haviam aberto a porta para uma transformação profunda, e ela sabia que estava pronta para trilhar esse caminho, mesmo que o peso do silêncio continuasse a acompanhá-la por mais algum tempo. Alguns dias depois, Emily recebeu um telefonema inesperado. Uma voz calorosa e um pouco grave se apresentou. Olá, sou Jack Carter. Margaret já me falou de você antes. Bem, você era frequentemente mencionado nas memórias dela. Emily sentiu o coração apertar. Jack Carter, um velho amigo de Margaret, que ela nunca conhecera, ofereceu-se para conversar com ela sobre sua sogra. Após um momento de hesitação, Emily concordou em encontrá-lo em um pequeno café no centro da cidade, onde a luz da manhã iluminava suavemente as mesas de madeira. Jack era um homem na casa dos 50, com cabelos ligeiramente grisalhos e olhos azuis penetrantes. Ele exalava uma autoridade calma e sinceridade imediata. Emily lhe mostrou o diário e a carta, explicando como esses documentos haviam mudado sua percepção de Margaret. Jack assentiu com um sorriso triste e compreensivo. Margaret, ele começou lentamente, era uma mulher forte, muito forte, mas escondia uma imensa fragilidade. Poucas pessoas a entendiam de verdade. Ela tinha medo de decepcionar, medo de mostrar sua vulnerabilidade, mas seu coração sempre esteve no lugar certo. Emily sentiu as palavras de Jack ressoarem profundamente. Cada anedota que ele compartilhava iluminava um lado de Margaret que ela nunca havia percebido. Ele falava dos sacrifícios que Margaret fizera pela família, dos erros que escondera e dos momentos de ternura que ela expressava apenas com aqueles que amava profundamente. Então Jack lhe confidenciou uma história que Margaret lhe contará anos antes, como ela ajudara uma jovem vizinha a superar dificuldades pessoais, sem nunca buscar reconhecimento ou gratidão. Esse era o jeito dela de amar, disse Jack. Discreto, mas sempre presente.
Emily sentiu uma emoção intensa invadi-la. A mulher que ela às vezes considerara fria e severa agora se revelava em toda a sua complexidade. Uma mulher capaz de coragem, sacrifício e um amor silencioso, mas poderoso. Emily compreendeu que todas as tensões do passado, todos os mal-entendidos, estavam iluminados sob essa nova luz. Conhecer Jack mudou algo nela. Ela percebeu que para realmente entender Margaret precisava aceitar sua complexidade, acolher as contradições e aprender a enxergar a generosidade por trás do rigor. Cada palavra de Jack era como uma peça faltante de um quebra-cabeça que Emily passará anos tentando montar. Ao sair do café, Emily sentiu um peso saindo dos ombros. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que realmente conhecia Margaret, não apenas a sogra rígida e distante que pensava ser. Sabia que aquele encontro era apenas um passo, mas essencial para reconstruir sua família e compreender as escolhas difíceis que Margaret havia feito. Naquela noite, Emily releu o diário com uma nova perspectiva. As palavras de Margaret, iluminadas pelas confidências de Jack, adquiriram um significado mais profundo. A mulher que ela considerara muito dura era, na realidade, uma pessoa de profundidade e humanidade excepcionais. E Emily agora sabia que precisava continuar seu caminho para descobrir todas as verdades ocultas e transmitir à sua família o que acabará de aprender. Depois de conhecer Jack, Emily sentiu que era hora de agir. Os segredos e revelações que ela havia descoberto sobre Margaret abriram uma porta, e agora era hora de reconstruir o que anos de silêncio e incompreensão haviam enfraquecido, os laços familiares. Ela contatou David e Lisa, sugerindo que se reencontrassem, desta vez na antiga casa da família, o lugar onde tantas memórias boas e ruins haviam sido criadas. A perspectiva de retornar àquela casa despertava uma leve apreensão, mas Emily estava determinada. Ela sabia que as paredes que haviam testemunhado conflito e ressentimento também poderiam se tornar testemunhas de reconciliação e novo entendimento. Quando David e Lisa chegaram, a tensão era palpável. Cada um ainda carregava ressentimentos do passado. Emily respirou fundo e começou a compartilhar as histórias sobre Margaret que Jack lhe contará, bem como suas próprias reflexões sobre o diário e as cartas. Ela não queria impor uma interpretação, mas sim convidar todos a verem Margaret através de suas escolhas, seus sacrifícios e seu amor silencioso. A princípio, David permaneceu em silêncio, quase desconfiado. Lisa, por sua vez, deixou escapar algumas palavras emocionadas, mas permaneceu cautelosa. No entanto, à medida que Emily lia trechos do diário e contava anedotas, memórias enterradas ressurgiam, desta vez de uma perspectiva diferente. Cada palavra parecia quebrar uma barreira invisível. Nunca imaginei que ela nos amasse tanto. Mesmo em seus silêncios, sussurrou Lisa com os olhos marejados de lágrimas. David assentiu com o maxilar cerrado. Tudo o que eu pensava ser indiferença, era cautela e amor à sua maneira. A conversa continuou por um longo tempo e aos poucos, os ressentimentos e mal-entendidos começaram a se dissipar. Emily notou uma mudança sutil no comportamento de seus cunhados e cunhadas. Os ombros relaxaram, os olhares ficaram mais suaves e as palavras, mais sinceras. As paredes da casa pareciam respirar com eles, acolhendo essa tentativa de reconciliação. No final do dia, eles compartilharam uma refeição improvisada na cozinha, rindo de memórias esquecidas, relembrando histórias queridas de Margaret e falando abertamente sobre suas emoções. Pela primeira vez em anos, a família encontrou uma harmonia frágil, mas real. Emily sabia que a jornada ainda não estava completa, mas, pela primeira vez, sentiu que uma ponte sólida havia sido construída entre elas. Margaret, por meio de seus segredos e cartas, conseguirá transformar o passado doloroso em um presente onde o amor e a compreensão finalmente poderiam se manifestar. Antes de sair de casa naquela noite, Emily parou em frente à lareira, contemplando as fotos da família. Um sentimento de gratidão e paz a invadiu. Ela entendia que reconstruir relacionamentos nunca seria perfeito, mas que ao aceitar as verdades de Margaret e compartilhar essas descobertas com as pessoas próximas, ela havia acabado de lançar as bases para uma família unida e mais forte. Depois de unir David e Lisa, Emily sentiu que outro desafio a aguardava. Ela precisava pensar em seu próprio futuro. As revelações sobre Margaret, seus segredos e seu amor silencioso abalaram sua visão de família, mas também lhe mostraram um caminho para sua própria vida. Cada descoberta revelava não apenas quem era sua madrasta, mas também quem ela queria se tornar. Sentada no escritório de Margaret, Emily examinou os itens deixados para trás, fotos, cartas e lembranças que contavam a história de uma vida cheia de decisões difíceis, mas corajosas.
Ela percebeu que havia passado tempo demais correspondendo às expectativas dos outros, temendo julgamentos e se conformando com o que acreditava ser certo para agradar aos que a cercavam. Agora era hora de tomar suas próprias decisões. Ela começou refletindo sobre seus relacionamentos pessoais. Conflitos passados com a família de Margaret a afetaram profundamente, mas agora ela via a possibilidade de construir laços sinceros e duradouros. Decidiu não deixar mais que palavras não ditas e mal-entendidos dominassem sua vida. Cada palavra que Margaret escreveu, cada segredo revelado, foi uma lição de coragem para falar a verdade, perdoar e amar de verdade. Então, Emily pensou em sua carreira e ambições pessoais. Ela frequentemente hesitava em tomar decisões importantes, temendo o fracasso ou o julgamento dos outros. Mas os exemplos de Margaret lhe mostraram que a vida valia a pena ser vivida ao máximo, mesmo que isso significasse fazer escolhas difíceis. Ela tomou a decisão de seguir seu próprio caminho, correr riscos e manter suas decisões com confiança e determinação. Certa noite, ao reler a carta de Margaret pela última vez, Emily sentiu uma nova clareza. As palavras que antes pareciam pesadas e misteriosas agora ressoavam como um guia para o futuro. Margaret lhe dera mais do que um legado familiar. Ela lhe dera a coragem de ser ela mesma, de amar plenamente e de construir sua vida com integridade. Emily também decidiu iniciar um diálogo mais profundo com David e Lisa. Ela queria que cada membro da família encontrasse seu próprio caminho, iluminado pela verdade e pelo amor que Margaret havia semeado. Ela sabia que os desafios ainda viriam, mas sentia-se pronta para enfrentá-los, fortalecida pela lição que sua sogra lhe ensinara. Mais tarde naquela noite, Emily sentou-se à janela, observando as estrelas aparecerem no céu escuro. Uma sensação de paz e propósito a invadiu. A morte de Margaret marcou o fim de uma era, mas também inaugurou uma nova, uma era de verdade, perdão e liberdade. Emily agora sabia que o futuro não era mais ditado pelo medo ou por palavras não ditas, mas pela coragem de escolher e construir a vida que ela realmente queria. Poucos dias depois de tomar suas decisões para o futuro, Emily decidiu encarar o que ainda faltava descobrir na casa de Margaret, seu legado. Não apenas material, mas também simbólico, um legado carregado de significado e memórias. Ela começou vasculhando o escritório de Margaret, onde velhos arquivos e baús estavam repletos de papéis e recordações. Entre eles, encontrou várias cartas, fotografias antigas e documentos financeiros. Cada um desses objetos contava uma história e revelava a profundidade da visão de futuro de Margaret. Emily descobriu economias cuidadosamente reservadas para ajudar a família em momentos de necessidade. Cartas endereçadas a cada membro explicando por que certas escolhas haviam sido feitas e objetos simbólicos representando momentos importantes da vida familiar. Havia fotos de casamentos, aniversários e até viagens secretas que Margaret havia organizado para que todos tivessem uma lembrança feliz, sem contar aos outros. Mas o que mais a tocou foi uma caixa contendo cartas pessoais, escritas por Margaret para cada um de seus entes queridos. Cada carta era uma mistura de conselhos, lembranças e amor silencioso. Emily leu a sua atentamente e sentiu uma mistura de lágrimas e gratidão inundá-la. Margaret teve o cuidado de lhe transmitir não apenas sua herança material, mas também sua visão de vida, a importância do perdão, do amor, da resiliência e da verdade. Ela decidiu compartilhar essa descoberta com David e Lisa. Quando viram as cartas e os objetos, suas emoções explodiram. David, normalmente reservado, não conseguiu conter as lágrimas ao ver uma carta na qual Margaret falava de seu amor por cada um deles e de seu arrependimento por nem sempre ter sido compreendida. Lisa, tocada pela generosidade e sabedoria da mãe, sorriu em meio às lágrimas. Emily percebeu que o legado de Margaret ia muito além dos bens materiais. Cada carta, cada lembrança, cada gesto atencioso era uma lição sobre família, sobre amor silencioso, porém firme, e sobre como encarar a vida com coragem e dignidade. A sogra que Emily às vezes interpretava mal revelou-se uma mulher excepcional, cujas escolhas sempre foram pautadas pelo amor e pela proteção à família. Essa descoberta reforçou em Emily uma profunda convicção. Ela deveria honrar Margaret não apenas cuidando da família, mas também levando seus ensinamentos para a própria vida. Ela entendeu que esse legado simbólico era um verdadeiro guia para a construção de um futuro sólido, alicerçado na verdade, na reconciliação e no amor. Naquela noite, Emily sentou-se na sala de estar, cercada de cartas e lembranças, e sentiu uma profunda sensação de paz. Margaret pode ter deixado este mundo, mas sua influência na família e na vida de Emily continuou a crescer.
O legado era mais do que apenas uma herança. Era uma ponte entre o passado e o futuro, uma luz guiando Emily e sua família em direção a dias mais brilhantes e harmoniosos. Nas semanas seguintes, Emily sentiu que tudo havia mudado. A carta de Margaret, o diário, os segredos que ela descobrira, as revelações de Jack e a herança material e simbólica transformaram sua visão sobre a família e a vida. Cada gesto de Margaret, cada palavra que ela deixava para trás, agora ressoavam como uma luz guia, iluminando o caminho de Emily e seus entes queridos. Ela passou uma longa tarde relendo a carta uma última vez. As palavras que antes pareciam pesadas e misteriosas agora adquiriam um significado claro. Margaret queria transmitir-lhes uma lição essencial sobre amor, perdão e compreensão. Emily entendeu que a morte da sogra não era o fim, mas o início de uma nova era para sua família. David e Lisa começaram a reconstruir o relacionamento com Emily e um com o outro. Os ressentimentos acumulados ao longo dos anos estavam desaparecendo lentamente, substituídos por um diálogo sincero e respeito mútuo. As refeições em família, antes silenciosas e tensas, agora eram repletas de risos e memórias compartilhadas. Cada anedota do diário ou das cartas fortalecia o vínculo e os lembrava de que o amor familiar, mesmo quando oculto, é poderoso e duradouro. Emily, por sua vez, sentia-se transformada. Ela aprenderá que o passado, com seus erros e silêncios, podia ser uma fonte de força e sabedoria. As escolhas difíceis de Margaret, por muito tempo incompreendidas, lhe mostraram o valor da coragem, do amor silencioso e da paciência. Agora, ela queria viver a vida ao máximo, tomar decisões com confiança e construir sua vida e sua família com base nessas lições. Ao olhar para as fotos de família na parede da sala, Emily sentiu uma mistura de gratidão e serenidade. Margaret não era mais apenas sua sogra, ela havia se tornado uma guia, uma luz invisível que continuou a acompanhá-los, mesmo após sua morte. Os segredos revelados, as cartas, as memórias e as conversas transformaram a dor em compreensão, os mal-entendidos em respeito e a solidão em conexão. Fechando o diário e colocando a carta sobre a mesa, Emily sorriu suavemente. A família havia recuperado sua unidade, mas, mais do que isso, havia recuperado sua profundidade. A história de Margaret havia deixado uma marca indelével, a de uma mulher capaz de amar discretamente, proteger corajosamente e inspirar aqueles que amava, mesmo depois de sua partida. E na quietude da noite, Emily sentiu o futuro se abrir diante dela com uma clareza renovada. A carta, o diário e os segredos de Margaret haviam cumprido sua função, transformaram uma perda em uma oportunidade de renascimento e a família, agora unida e consciente de seu legado, estava pronta para seguir em frente junta, mais forte, mais próxima e mais amorosa do que nunca.